Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. A evolução dos instrumentos de laringoscopia, de broncologia, de esofagoscopia, foi muito paralela com a própria evolução da anestesia. Houve conceitos que passaram de uma área para outra, que influenciaram profundamente a construção dos instrumentos, uma passou a permitir a outra, e temos aqui apenas alguns instrumentos que nos fazem recordar um pouco algumas das etapas da anestesia. Temos aqui uma máscara de inalação anestésica. Podemos imaginar um médico com esta máscara no seu estojo, em que punha umas compressas, abria, montava, punha umas compressas, colocava clorofórmio e assim se fazia a anestesia. Conseguimos imaginar, na primeira fase da anestesia, sistemas de inalação anestésica simples e que iriam manter o doente anestesiado algum tempo. Nas imagens de baixo temos umas máscaras em que o anestésico era colocado no interior da máscara e que veio a marcar gerações e gerações e gerações de otorrinos a operar a cirurgia das amígdalas. Hoje em dia já não se utiliza, mas durante décadas era a forma de anestesiar os doentes que necessitavam de ser operados de amígdalas e adenoides. Aqui temos um instrumento fascinante, que eu, quando o vi, não conseguia perceber para que é que servia. Demorou-me bastante tempo a compreender que instrumento era este, tem uma forma estranha, e no fundo leva-nos a este médico, o Dwyer. O Dwyer era um médico em Filadélfia, um médico pediatra, e que estávamos a viver o final do século XIX, princípio do século XX, com as grandes epidemias de difteria que matavam os doentes, sobretudo as crianças. E ele era pediatra, e ele via que, no caso extremo da difteria, as crianças iam para a traqueotomia, mas muitas delas morriam. Porque ainda não tinha sido inventada a anestesia geral, era uma intervenção em que a criança estava em falta de ar e as hemorragias eram gravíssimas e muitas vezes o desfecho era fatal. E ele então, para tentar evitar que as crianças fossem traqueotomizadas, criou uma forma engenhosa que era introduzia um tubo de plástico com o seu dedo e que ficava preso entre as cordas vocais. A criança fazia o soro antidiftérico 2 ou 3 dias e quando estava melhor era retirado o tubo. É lógico que isto era feito com anestesia local, que a criança ficava amarrada. Provavelmente por ter levado tantas dentadas para introduzir os tubos, ele desenvolveu este instrumento, que é um instrumento em que agarra nesse tal tubo do material tipo borracha e que é com este instrumento que ele o coloca no interior das cordas vocais. Este instrumento depois acaba por desaparecer, mas marca uma fase fundamental no desenvolvimento da parte anestésica. Aquilo que nós hoje em dia vemos, o tubo de intubação anestésica, no fundo, não é mais do que o prolongamento da ideia do Dwyer. Ele provou que era possível colocar um tubo entre as cordas vocais e ventilar um doente através desse tubo. Hoje em dia, temos os mais variados tubos, com os mais variados calibres, consoante as necessidades, consoante o tipo de cirurgia, mas é um dispositivo que, quando se olha para ele, à primeira vista, não conseguimos associar a este instrumento. Este instrumento acaba por ter um impacto extraordinário porque permite fazer nascer a anestesia geral com a intubação.
E aqui voltamos ao mesmo problema. Eu observava estas lâminas e não percebia para que é que serviam. No fundo, temos que recuar uns anos e compreender que no início, para entubar, estava-se a tentar desenhar uma lâmina com uma forma de iluminação que permitisse ao médico observar as cordas vocais para anestesiar o doente. Estes são os primeiros protótipos, em que observamos aqui na ponta a lâmpada, a angulação da lâmina, e conseguimos imaginar que estávamos muito perto da invenção do laringoscópio da anestesia atual. Ao observar os laringoscópios, verificamos que, no fundo, não são mais do que a continuidade daquelas lâminas que vimos anteriormente. Temos um cabo com energia elétrica que vai acionar a lâmpada, que ilumina a lâmina do laringoscópio. A lâmina terá vários formatos. Nas crianças muito pequenas, usa-se lâminas retas. Nas crianças um pouco mais velhas e nos adultos, a lâmina tem uma certa curvatura. E isto é o formato já do laringoscópio moderno, que é utilizado todos os dias em qualquer bloco operatório. E assim agradecemos a todos terem nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.